Eu quero fazer essa rodada de one-on-one, começando, lógico, por você, mas fazendo a rodada depois na sequência com cada TL, depois com os SMEs, porque eu quero dar o tom diretamente para cada um, olhando assim, sabe, nos olhos de cada um. Só para você entender, assim, eu fiz a apresentação do plano de desenvolvimento para os clientes. Eles super curtiram e estão com uma expectativa altíssima. E eu tô muito tranquila porque eu sei qual é o resultado que isso vai dar. Então jamais eu apresentaria, porque eu sei que gera uma mega de uma expectativa, se eu não tivesse certeza do que vai acontecer. Então é um processo muito lindo, mas é o que você falou, ele não é. Ele é simples, mas ele não é fácil, porque cada um tem o seu ritmo e a gente vai precisar respeitar o ritmo de cada um, até certo limite, né? Então eu vou repassar rapidinho aqui com você, para você ficar na mesma página dos clientes e dos TLs, porque eu já passei com eles esse plano aqui, então você estava de férias. Qual foi o mapeamento que eu fiz? Eu fiquei nos bastidores. Então quando eu olho o cenário da nossa operação antes, o que eu enxergo? E se você que está à frente enxergar algo diferente, pode pontuar aqui. Cada TL atuando do seu jeito, uma atuação sem propósito nenhum. Então eu tô fazendo para cumprir minha carga horária de trabalho, eu tô fazendo porque alguém tá falando que eu tenho que fazer, mas eu não entendo o porquê exatamente do propósito de eu estar fazendo isso. Um foco muito maior no administrativo e ainda assim, vamos combinar que male e nos resultados coletivos, porque é mais fácil. Então eu reúno a minha equipe, eu falo que o resultado tá A gente precisa chegar em B, só que eu, assim, tá bom, eu muitas vezes estou entregando e você não tá entregando, só que a gente tá ouvindo o mesmo discurso. Com isso, o que eu faço? Eu desmereço e desmotivo quem tá fazendo, porque o cara fala, meu trabalho não tá sendo visto, e eu deixo quem não está fazendo numa zona de conforto, porque ele fala, já que tá falando pra todo mundo a mesma coisa, então não é só comigo. E esse estilo não é saudável. Um foco maior nos processos, nos processos e nas pessoas, sem um acompanhamento efetivo dos resultados individuais. Porque o coletivo, ele é uma consequência. É o resultado de cada um que vai compor o todo ali do TL. Falta de disciplina na execução dos planos de ação, sem uma organização efetiva das tarefas, confundindo as prioridades. E aí, qual é a expectativa ao longo do trimestre para a gente fechar o ano de 2021? Uma rotina padronizada. Aqui eu não estou falando de engessar o estilo deles, porque cada um tem o seu estilo e a gente precisa respeitar isso para eles terem a identidade deles, a forma de atuação deles, mas o padrão de trabalho, por exemplo, o PCO, é um padrão de trabalho que a gente vai estabelecer como ferramenta oficial de controle do dia a dia da operação. Atuação por propósito, então eu sei o porquê de eu estar fazendo o que eu faço. Um foco muito maior nas pessoas e nos processos, porque o resultado vem por tabela disso. Um acompanhamento efetivo dos resultados individuais além do coletivo. A organização das tarefas e da rotina com clareza de prioridades, disciplina de execução das tarefas, engajamento máximo das equipes e, consequentemente, a entrega de resultados. Então, esse é o mapeamento do antes e depois, alinhando a expectativa, e eu faço a abertura da apresentação mostrando isso aqui para os clientes. E aí, eu venho para os 10 pontos que a gente consegue atingir a partir do momento que a gente estrutura essa metodologia de trabalho e entra como hábito na nossa vida. A gente muda a mentalidade através de um método simples, porque o nosso dia a dia não tem tempo para firula, mas muito eficiente. Muda o formato de atuação, a gente quebra paradigmas, sabe a síndrome de Gabriela da vida? Elas deixam de existir nesse formato para iniciar um processo de transformação. Então a gente desperta os motivos para agir. Você não consegue motivar o TL não consegue motivar o advisor. Quem se motiva é você própria, porque nós temos os nossos motivos, sejam eles pessoais, profissionais. E o que nós como líderes fazemos? A gente rega isso para mostrar e incentivar essa pessoa a querer gerar esses motivos para ela agir. Então isso é a motivação. Nós incentivamos, a gente estimula as pessoas, mas motivação, ela é intrínseca, ela é pessoal e a gente não pode carregar esse fardo. E essa motivação, ela vem de dentro para fora. Então por isso que nós, que somos líderes, a gente não tem o poder de motivar, porque ela tem que vir de dentro.
a gente alinha as expectativas, conscientiza e engaja os nossos advisors e adequa o perfil para atender as necessidades do negócio. Então, eu, nos bastidores, aciono o pessoal de recrutamento e seleção e falo para eles assim, ó, eu tenho esse grupo de primeiro quartil, os caras batem todos os principais KPIs da minha operação. O que esses caras têm de diferente? Então eles vão chamar essas pessoas para bater um papo, para entender, etc. E as próximas contratações serem muito mais aderentes a esse DNA que a gente tem na operação e que a gente quer, aos pouquinhos, oxigenar e construir o chat que a gente realmente idealiza. Então, a partir desse método bem estruturado, a gente consegue apoiar e ensinar de maneira intencional. Então, quando você muitas vezes faz essa rodada com os TLs, né? Ó, você não tá fazendo, a gente conversou ontem, tô vendo aqui que você não fez, etc. Qual é a intenção para cada coaching que você vai conduzir com os TLs? Para cada reunião de equipe que você vai fazer com os advisors? Qual é a sua intenção? Então, todas as vezes que você preparar algum material ou que você for chamar algum deles para uma conversa, precisa ser intencional. E o foco primordial tem que ser resultados. Então, a gente tem vários pratinhos para equilibrar. A gente não vai conseguir equilibrar todos os pratinhos no alto. Só que tem aqueles pratinhos que não podem cair em hipótese alguma. Se cair uma hora ou num dia, no outro dia a gente tem que recuperar. Porque dentro do mês a gente precisa entregar. São KPIs que vão refletir no faturamento. Agora tem aqueles outros que, são importantes. Se a gente não olhar, eles podem respingar nos KPIs prioritários, mas que se cair, vez ou outra, uma semana não consegui, vou tentar recuperar na próxima, não vai não vai comprometer o nosso mês, tá tudo bem. Então eu não preciso me sentir sufocada de falar, nossa, eu tenho tudo isso daqui e eu preciso garantir a entrega de todos esses KPIs. Não, peraí, quais são os principais do lado do cliente? Quais são os principais do lado de eficiência operacional? São esses pratinhos que a gente tem que falar todo dia e acompanhar forte dos nossos TLs. Os outros a gente vai administrando da melhor forma e eles acabam sendo entregues por tabela, por consequência. Porque se você consegue equilibrar, por exemplo, um HSAT, a aderência, se você consegue ter uma boa produtividade, naturalmente você tende a ter os outros também muito bons. Então sempre foca na intenção. Eu vou tirar agora, vou fazer uma rodada, eu quero fazer uma reunião com todas as equipes para falar sobre o que e o que a partir dessa reunião você quer ver melhorando dentro da operação. Então essa intencionalidade você precisa ter para tudo que você for fazer. Dentro de uma empresa, nós estamos aqui para ter um clima gostoso, a gente tá aqui sim para fazer amizades. Tem várias pessoas que eu conheço que têm amizades pra vida fora da empresa e se conheceram dentro da empresa. Mas esse não é o core. O core aqui é business. A gente tem que trazer negócio e isso não pode ser sofrido. As pessoas não podem olhar isso e falar, nossa, a gente é visto como número. Cara, nós não somos números, mas somos contratados para gerar os números. Então, toda ação, por mais simples que você fizer, precisa ter uma intenção e você precisa deixar isso muito claro para os seus TLs quando você tiver uma reunião com eles, porque é formação de sucessores. É essa a nossa pegada. Eu, Nice, vou atuar com você numa linha e numa pegada para deixar você com a musculatura necessária para você se tornar uma OM. Você já tem que começar a atuar e se posicionar frente à operação como se já fosse uma OM, mesmo estando ainda como TL Sênior. Porque os TL já precisam te enxergar um degrau acima daquilo que você está hoje, para que quando essa oportunidade de OM surgir, eles sejam os primeiros a te validar. Eles falem, demorou, você estava super preparada. É nossa equipe que valida a gente para um patamar maior. Não é simplesmente eu passar num processo seletivo, beleza, eu fui lá. Mas e qual o legado que eu tô deixando, sabe? Qual é o eco que eu deixo? Porque como gerente pode ser que eu rode operações e eu esbarre de novo nessa equipe. E aí? Qual é o eco que eu tô deixando? Então, quem valida são os nossos liderados. Eles precisam ser o principal termômetro nosso para falar assim, cara, realmente eu estou pronta. E aí, a partir do momento que eles te validam, falando, vai, nossa, tinha certeza que você ia passar. Aí você pode realmente ir muito certa de que você estava preparada.
E aí tudo isso com 2 objetivos principais: consolidar os nossos resultados, então sair daquela linha de eletrocardiograma, e reconhecer e promover talentos, é trabalhar realmente por meritocracia, é a gente reconhecer e cobrar, tipo, você pegar todos os TLs e colocar numa reunião para falar de todos os assuntos, sendo que tem parte deles que precisariam ouvir e parte não, você não estaria atuando por meritocracia. Então é você olhar os dados, olhar os resultados e você entender, eu vou falar disso. Aí você vai fazer as reuniões separadas. Ela tá cobrando ABS de quem realmente tem que ouvir de ABS. E ela tá cobrando aderência de quem realmente tem que ouvir aderência. E aí você começa a agrupar. Você vai entender nos próximos slides. Como que eu normalmente defino a estratégia de atuação? Eu estudo o meu cliente. Então, toda operação que eu passo, eu quero entender, primeiro, qual é a principal missão dele. Olha a missão deles. Não é oferecer qualquer ajuda, mas sim o melhor atendimento ao cliente do mundo. É uma de uma missão audaciosa, e que se a gente não tiver as pessoas certas que tenham essa mentalidade, a gente não vai conseguir atender essa missão desse cliente. Tem os valores que a gente não pode abrir mão, e nós como líderes representamos esses valores, e as pessoas precisam perceber isso na prática, sabe? A gente tem que tratar esse cliente com carinho, a gente não pode falar, nossa, mas o cliente é chato, toda hora pede isso, toda hora pede... Cara, se ele tá pedindo é porque é a necessidade do negócio dele. E a gente precisa, como prestadores, entender se nós estamos errando, se ele está errando, e agregar valor para ele, mostrando onde ele pode melhorar. E do nosso lado, corrigir as arestas que a gente precisa corrigir. Mas ele precisa perceber, porque isso é sentimento. Ele precisa sentir que a gente está aqui, com muito tesão, entregues inteiros para o negócio dele. E os nossos colaboradores também. E o que é você ser fanático por eles? É você ser justa, é você prestar atenção em cada detalhe, como você tá fazendo agora da folha de ponto, é você garantir que o cara tá lá, assinando eletronicamente a folha de ponto dele, porque, filhão, você falou essa frase que eu particularmente adoro, dividir as responsabilidades. Então, é ele perceber que você tá fazendo tudo o que você pode por ele, pra ele, porque ele é o topo da pirâmide, né? A pirâmide é invertida, ele não é a base. Se nenhum staff vier trabalhar, mas todos os advisors estiverem aqui, a empresa funciona. O inverso não é verdadeiro. Pode vir todos os staffs da empresa em todos os níveis. Se não tiver os advisors, não vai funcionar. Então eles precisam sentir essa importância, sabe? E assim, para cada um desses valores, quando a gente lê os valores, a gente precisa ser a representação viva disso aqui. E as pessoas que a gente lidera precisam perceber isso, é sentir, é muito mais do que falar os valores, sabe? Então, quando eu pego a missão do meu cliente, eu entendo os valores da minha empresa e eu sei que vão muito ao encontro dos meus, aí eu trabalho numa linha muito forte para alinhar os valores da nossa empresa, a missão do nosso cliente com o formato de atuação dos líderes. E tudo isso com o objetivo de engajar as nossas equipes, porque é a partir do engajamento que a gente vai formar times de alta performance. E o cliente que nos contrata, ele contrata por essa razão. Ele quer ter uma equipe de alta performance. Então não adianta a gente pegar uma meta não é para ser discutida, ela é para ser batida e ponto final. Vai ter, muitas vezes, as variações, o cliente vai mandar uma meta que a gente vai falar, puta, tá surreal. E pelo que eu pude ver no histórico do ano, o cliente não pegou pesado nas metas. Nós que, por alguma razão, de não ter entrado no detalhe, entendido um pouco o que nós poderíamos fazer de melhor no sentido de eficiência operacional, acabamos perdendo algumas metas por muito pouco. E a gente só não tá batendo no patamar que a gente pode, também porque a gente ainda não está ainda bem engrenado, mas as pessoas já entenderam que o ritmo mudou. Então, esse método, ele traz 4 pilares principais, que eu chamo de SMEL. Ele vai trazer uma realidade de superação de resultados e de expectativas. Ele vai trazer melhoria contínua dos processos. Então, a todo momento, a gente vai olhar processos, a gente vai olhar fluxos e a gente vai falar assim, pode melhorar. Isso aqui não tá legal. Então, a gente vai ter esse senso de inconformidade mesmo, de falar, putz, agora tá bacana, mas se a gente melhorar isso, pode ainda ficar melhor, sabe? Então, é realmente ter esse olhar de melhoria contínua. Excelência no atendimento, que vai totalmente ao encontro daquilo que é a expectativa da missão do nosso cliente, com foco total na liderança de equipe. Então,
essa é a base, esses são os pilares para a construção deste método. O que compõe o método 7 em 30? São 7 passos que devem ser seguidos nesta ordem para que a gente consiga ter uma recorrência de entregas de resultados, e quando a gente não conseguir a entrega, a gente ter a clareza de um diagnóstico do porquê que a gente não entregou. E é com base nessa clareza, nesse diagnóstico, que a gente vai estabelecer ações corretivas para a gente mudar a rota e entrar no patamar de entrega de meta. Mas tá ficando incrível. Vai ser o painel de controle operacional, e ele não tem esse nome por acaso. Lá a gente vai olhar os dados da nossa operação. Você vai estabelecer quais são os 2 ou 3 KPIs prioritários, falando do negócio, cliente, e quais são os 2 ou 3 KPIs de eficiência operacional que você vai perseguir, que você vai estabelecer como regra bater a meta desses KPIs. Os outros nós vamos administrar da melhor forma. Se a gente entregar, maravilha. Se a gente não entregar, a gente não vai sofrer por isso. Então, quando estiver pronto, a gente passa para essa próxima etapa do exercício. Então, primeiro passo, dados históricos. Então, eu vou ter o levantamento dos dados históricos, eu vou comparar com meus resultados atuais para eu estabelecer projeções e saber se o projeto realmente é a entrega da meta ou não. Então, quando o nosso TL ele passar para um feedback com base no plano de ação, que a gente vai chegar aqui ao passo 4, ele vai poder falar assim, ó, dá uma olhada no seu resultado deste mês. Você está entregando 80% de HSAT. Só que dá uma olhada no seu histórico aqui do ano. Você está vendo que no mês de março você entregou 93%? Então, cara, você tem um recorde aqui para quebrar. Só que para você sair de 80 para 93 é um salto muito alto. Então vamos aqui gradativamente, semana a semana, eu quero que você firme comigo um compromisso para você conseguir crescer desse resultado semana após semana. Então eu consigo mostrar para o meu advisor aquilo que eu estou falando. E não fica aquele discurso de falar assim, ai, tá bom, vai, vou fazer. Eu chego lá como líder e falo assim, ó, nossa HSAT está em 80 e a gente precisa chegar em 96. Então, galera, vamos lá que esse resultado pode melhorar. Putz, o que isso quer dizer? Nada. Não quer dizer nada. Então, quando eu tenho os dados a meu favor e uso os dados para eu, então, ir para o passo 2, eu vou levantar os dados, já tenho tudo que eu preciso, eu vou agora analisar esses dados em 2 frentes. A primeira delas, qualitativas, onde eu vou analisar os meus atendimentos, o tipo de falha que os meus advisors estão tendo, quais processos a gente precisa mergulhar ou melhorar, e a análise quantitativa, que daí é unicamente os dados mesmo, através dos relatórios, do painel e tudo mais. Então, eu vou olhar o histórico. Então, olha só, já levantei os dados lá, que é o passo 1. Com base nisso, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar, passo 3. Então, o passo 3, ele nada mais é do que você analisar quais dos meus advisors eu vou agrupar para falar de ABS, quais eu vou falar de HSAT, quais eu vou falar de aderência, quais eu tenho que falar de tudo. Por quê? Porque no momento que eu for ter as minhas rodadas de coachings ou de reuniões, eu não vou falar para todo mundo o mesmo discurso, eu vou falar de maneira agrupada. E aí, qual que é a sacada disso aqui? Vai fazer sentido para eles o discurso. Então, se eu tenho um grupo que está com baixa aderência, quando eu chamar e for falar de aderência para ele, vai fazer sentido para o cara. Então, olha só, aí depois que você agrupa, o que eu coloco no plano de ação, no modelinho 5W2H, que eu vou te mostrar aqui qual vai ser o modelo que a gente vai usar. Simples, modelo simples. Ele só vai precisar inserir lá as informações exatamente no formato que eu já vou mandar pronto para vocês. Ele vai pegar cada grupo de advisor, inserir nesses 5W2Hs, dizendo qual é a frente de ação que ele vai fazer no mês. A gente não vai ficar toda semana levando um grupo diferente de advisors para se o cara variou na semana passada. Não dá tempo em uma semana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado fechado. Então, nas análises, para a gente definir quem são os grupos de pessoas que a gente vai acompanhar, eu vou pegar o fechamento do mês de outubro, eu vou olhar para cada uma das métricas primárias e secundárias. Então, eu vou olhar HSAT.
Quem é o grupo de representantes que a gente vai perseguir o plano de ação durante todo o mês de novembro? Quem é o grupo de aderência? Quem é o grupo disso ou daquilo? E aí, uma vez que eu largo no mês de novembro, eu vou até o fechamento de novembro com aquele mesmo grupo de representantes. E aí eu só vou medindo a evolução dele semana após semana, para eu dizer se a ação está efetiva ou se eu corrigir a rota da ação entre uma semana e outra, porque o cara não evoluiu, ou enfim. Então, o que eu preciso levar na reunião para o cliente? E a mesma coisa os nossos TLs vão fazer e você vai fazer com os TLs. A gente vai, a partir do momento que a gente estruturou o plano de ação, na largada do mês, a gente vai falar desse plano de ação o mês inteiro, só corrigindo a rota. Então, se o TL está fazendo huddles com o grupo inteiro, ele tá vendo que não tá dando resultado, ele vai continuar com o mesmo grupo, mas em vez de huddles, ele vai fazer os coachings one-on-one, ele vai mudar a rota da ação, mas para aquele mesmo grupo. Aí depois que eu então já tenho os dados levantados, já fiz análise, estruturei os meus grupos de acordo com as necessidades e os gaps, eu estabeleci então isso num plano de ação, aí eu vou para minha rodada, onde eu vou simultaneamente os passos 5 e 6. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou no feedback, eu vou firmar com você os compromissos para a semana seguinte e para outra semana e para outra semana. Aqui tem um ponto muito importante. A partir do momento que esses nossos TLs entrarem nesse feedback estruturado, mostrando o plano de ação e firmando o compromisso com esse advisor, ele vai gerar esse registro. Então ele vai falar assim, ó, nós estamos aqui, esse é o seu plano de ação para o mês. Por que eu cheguei aqui nesse plano de ação? Levantei os seus dados, eu vou contar a história. Eu levantei os seus dados históricos de acordo com a média dos últimos 3 meses. O teu melhor mês foi tal. Eu analisei e vi que você está com gap nesse e nesse indicador. Então, para isso, eu criei aqui o plano de ação e a gente vai trabalhar juntos o mês inteiro para você conseguir melhorar nesses indicadores. Eu vou te mostrando o caminho, eu vou te dizendo o que você tem que fazer e você vai colocando em prática, beleza? Então, ó, tem a via de mão dupla aí, a gente precisa ter compromissos uma com a outra. Aí, a partir do momento que eu firmo o compromisso, eu vou registrar dizendo como estava, o que eu tenho que fazer para ela melhorar e qual foi o compromisso para aquele período. Eu vou registrar isso. Todo dia eu vou retroalimentando. A sua aderência hoje foi muito boa, meu. Parabéns, você se comprometeu com A e você entregou B, sensacional, tal. Todo dia eu vou dando esse ritmo nele. Aí quando chegar lá na outra semana, então supondo que eu tenha tido essa rodada oficial com ele na segunda, na outra segunda eu vou chamar para o coaching oficialmente. Você viu que eu fui te retroalimentando, eu fui dizendo que você estava indo muito bem. E olha só, oficialmente você saiu de uma aderência na semana passada de X para Y. Muito boa a tua evolução. Mas você tem um recorde a ser quebrado que é lá do mês tal. Quanto você se compromete na próxima semana agora para você conseguir evoluir um pouquinho mais ainda? Nesse segundo coaching, eu vou falar resultado que tinha se comprometido, quanto ela entregou, qual foi o compromisso dela para a próxima semana. Na outra semana, vou fazer o mesmo exercício. Então, é recorrência, porque daí eu já entro no passo 7, que é a retroalimentação. Então, a partir do momento que eu construo essas etapas, eu só retroalimento nos coachings. Então, eu vou fechar o mês com pelo menos 4 registros de coachings falando de resultados com essas pessoas. Se ela entregou, se ela não entregou. Então, ela não tem como fechar o mês dizendo pra mim que ela não sabia como que estavam os resultados dela, que ela não sabia se ela ia bater a meta ou não, porque o TL já fez todo esse trabalho. E aí, esse é o modelinho que a gente vai usar. Então, é editável. Aqui a gente vai colocar o tema. Então, vamos supor que o TL esteja alimentando. Eu coloquei aqui, implantação da metodologia. O que ele vai colocar? O tema, aderência abaixo de 90%, 95%. Ele vai falar aqui qual é o tema que ele está trabalhando nesse plano de ação. Qual é o ponto de controle? Qual vai ser a ação que ele vai fazer? Então, ele tem que registrar aqui. Huddle semanal, one-on-one cada, sei lá, dias. Então, ele vai estruturar aqui a açãozinha dele. Quem são os responsáveis? Ele vai escrever o nome dos advisors que ele vai trabalhar neste ponto de controle. E qual o prazo? O status, como que estava o resultado desses advisors antes da ação? Então, fechou o mês de outubro. O cara fechou outubro com quanto? Nice, 90, fulana, nananã. Então, a quantidade de advisors que ele colocar aqui,
ele vai detalhar o resultado aqui. E a cada semana, como isso daqui é um Excel, a gente vai colocar aqui semana de X a Y, do lado semana de X a Y, e aí você vai acompanhando semana a semana. Todo coaching que ele for fazer com esse advisor, ele vai ter a história. É só isso aqui que ele vai precisar levar pro coaching com o advisor dele. Mas pelo menos o advisor vai ver o que ele tá falando, vai fazer sentido para ele. Eu estruturei aqui, tudo isso aqui, ó, que eu falei aqui para você detalhado. Então tá aqui a abertura de como nós vamos ao longo do mês até o fechamento do ano pra gente implementar todos os 7 passos. Então veja que é um plano que eu vou implementar de maneira gradativa. Eu já estou implementando muitos dos passos com vocês e vocês não estão nem percebendo, porque faz parte do nosso dia a dia. Eu só estou organizando. Então vocês já fazem tudo isso aqui, só que de uma forma desestruturada. O que eu tô fazendo? Opa, calma, que tem uma sequência lógica para fazer sentido, vocês ganharem mais tempo, ter qualidade de vida, os resultados virem, a gente parar de sofrer. E aqui eu fiz abertura semana a semana. Como é que eu vou me estruturar com vocês para que cada semana, dentro de cada mês, eu possa fazer uma dessas etapas junto. Então, a partir de novembro, a gente vai se reunir toda semana para a gente desmembrar esse plano. E aí, o que vai sustentar tudo isso? Quais são os critérios que a gente vai usar? Advisors com baixa performance ou desvio comportamental. A gente vai estabelecer compromissos e assegurar as pessoas certas, quem são os responsáveis. O tempo é indeterminado porque é uma ação recorrente. A gente vai sair de uma linha de tomadas de ações reativas para tomadas de ações preventivas. Então, primeiro, a gente vai fazer o levantamento e análise histórica. O primeiro passo aqui, junto com o segundo passo. Eu vou pegar a média, o resultado dos últimos 3 meses das pessoas que estão com baixa produtividade e alto ABS. E eu vou analisar os pontos de atenção que a gente tem na nossa operação, que são outras métricas importantes, se o cara já tem medidas disciplinares. Aí a gente vai fazer a comunicação dessas pessoas, onde você, junto com os TLs, nas primeiras rodadas eu quero estar junto, dependendo de como for eu comunico junto com vocês. A gente vai fazer o reforço dos motivos que ele está entrando, qual é o prazo que ele tem para evoluir e o que vai acontecer se ele não evoluir. Então o jogo vai sair de lá, a gente vai sair com o jogo combinado, aí a gente vai para retroalimentação. A cada fechamento de quarter, a gente vai fazer esse levantamento. Isso vai valer para TL, isso vai valer para advisor, isso vai valer para SME. A gente vai ter as pessoas certas dentro da nossa operação. O fato é, e isso a cada fechamento de quarter vai ser recorrente. Aí depois que eu fiz aquela rodada, né, com os nossos advisors, mas olha só como que para eles fez sentido aquela reunião de apresentação. Isso deu um reflexo muito positivo na operação e isso vai ser recorrente. Todo fechamento de mês eu vou falar com as equipes. Isso para mim é praxe, sabe? Olha só os resultados, sabe? Todos eles que responderam a pesquisa, super comprometidos de que realmente vão fazer com a gente a diferença, sem falar os comentários, assim, que foram incríveis. Eu fiquei maravilhada, assim, com os comentários que eles deixaram. Então, a gente tem uma equipe que grande parte quer fazer, mas eles não sabem o caminho. Eles estavam acostumados a trabalhar muitas vezes no escuro, e a gente vai mudar essa realidade. Eles vão perceber que eles merecem carinho, que dar carinho não é frescura, que quando a gente trabalha com gente, as pessoas têm sentimentos, sabe? Quem tem rótulo são coisas, e muitas vezes a gente olha uma pessoa mais rebelde, a gente rotula o cara como sendo bom, como sendo ruim. Não quero trabalhar nesse estilo, sabe? Não é o meu estilo de gestão. Então, as pessoas são prioridades e não pode ser um discurso bonito. Eles precisam sentir isso em todos os detalhes. Porque quando a gente tira todas as muletas, o cara fala, não posso nem falar nada, porque não tem que falar dessa mulher. Entendeu? Então, isso é ser justo, sabe? É ser justo. Fez sentido tudo isso? Você tá preparada? A gente vai fazer o primeiro exercício juntas. A gente vai separar os nossos TLs de acordo com o que eles realmente precisam ser agrupados para a gente dar um foco maior. Isso vai fazer com que você tenha o entendimento e a confiança do método para você fazer o mesmo exercício com eles. Nice, faz a primeira rodada junto para a gente fazer todo mundo sem problema. A gente faz a primeira rodada juntas, mas é muito importante a retroalimentação. Se você não garantir a prática disso, não vai virar hábito. Não entra no DNA e você vai
continuar sempre apagando incêndio. Daqui a pouco você tá sendo cobrada por uma coisa, isso deixou de ser prioridade, enfim. Vocês já notaram o quanto vocês já conseguem respirar um pouco mais, por mais que os nossos dias sejam intensos. Não precisa ser sofrido. Se tem sofrimento envolvido, tem algo errado. Tem algo errado. Não pode ser sofrido, sabe? De chegar ao ponto de a gente falar, puta, tá chegando a hora, vou ter que ir pra aquele lugar de novo, não tô acreditando. Hora que chega nesse momento, é hora de rever, não faz mais sentido a gente continuar. Tem que ser gostoso, apesar do desafio diário, sabe? Então é isso, eu queria muito te dar esse overview de como é que a gente vai tocar a nossa operação a partir daqui. Por mais que eu tenha experiência de gestão, sou aprendiz aqui. Então acho que é uma troca, né? Eu ensino gestão para quem quer, eu não ensino quem não quer. E eu aprendo de 15 anos usando esse negócio. Mas não tem como. Vai dar muito bom. É mais um case para minha coleção, já tô vendo. Então eu conto muito com você. Você vai conseguir levar esse case para um processo seletivo. Quando alguém fala assim, mas como é que você faz a gestão dos seus recursos? A hora que você falar que você atua com um método, que tem 7 etapas, que não sei o quê. Você tem noção o quanto que isso vai dar de valor para você no processo seletivo? Sabe? Você não vai ser mais um líder que enxuga gelo. Você não vai ser mais um líder que apaga incêndio dentro do call center. Você vai ser uma pessoa diferenciada, que trabalha de maneira estruturada, que sabe cobrar, que sabe acompanhar, que quando você vai fazer um desligamento, você tá muito certa, porque você tem um histórico fundamentado de tudo que você poderia ter feito por essa pessoa e ela te deu o que você precisava para fazer o desligamento, porque não correspondeu. Então você não deita falando assim, nossa, eu vou ter que desligar. Caramba, isso pra mim é muito chato, vou ter que desligar. Cara, não tem por que ser sofrido. E quando você faz esse acompanhamento recorrente, a pessoa já sabe que ela não tá indo no caminho. Ela já sabe, um mês, onde dos 4 semanas, 3 você não entregou seu compromisso. Cara, e aí? Né? A gente vai entrar num novo mês agora, eu espero uma realidade diferente, mas saiba que você já tá deixando aqui um histórico de 3 semanas, de 4 que você não entregou. Discurso tá claro. Aí entra no novo mês. Primeira semana do mês, o cara de novo não entrega. Quando você entra nesse coaching oficial da semana, aí você já pode ir numa linha. Se fosse você no meu lugar, o que você tinha de expectativa? Sendo que assim, no mês passado, foram 3 semanas de 4 que você não entregou, e este mês você já largou sem entregar de novo. E aí? O que eu posso esperar? Você começa a atribuir responsabilidades. Chega uma hora, ele não vai nem esperar você mandar embora, porque ele já sabe o que vai acontecer. É muito tranquilo, porque o jogo tá combinado, a regra do jogo tá clara, como diz Arnaldo César Coelho. E quando o TL entra nessa mesma vibe com os advisors, é a mesma coisa, Então eles também terão tranquilidade e segurança de conduzir uma medida disciplinar. Não importa se o cara é Q1. Não importa. São segunda semana que eu estou te falando que você está errando no processo XPTO e você tomou mais uma sinalização. Tem mais o que falar. Olha aqui o nosso coaching que tivemos na semana passada. Olha aqui o plano de ação que nós criamos. Você deu aceite, por favor, e assina a medida disciplinar. Você é um excelente funcionário. Você é maravilhoso, mas você tá pecando nesse processo. E aí eu preciso saber separar as coisas. Então, por favor, assina a medida, segue a vida, se liga nesse ponto, porque a hora que você corrigir essa rota, você vai ser espetacular. Putz, o cara, ele vai se sentir seguro, entende? De conduzir a medida. Hoje ninguém dá medida porque não sente segurança, porque sabe que no fundo não tá acompanhando o cara. Toda essa transformação, o que você tá implantando assim na gente, de uma forma bem tranquila, bem saudável, sabe? Quando vai ver, já sai tão natural que eu olho e falo, nossa, mas eu tô fazendo isso, como assim? Que lindo! Tá tão gostoso, eu olho e falo, gente! Que da hora, nossa, que incrível. Tá muito, muito legal. Em pensar que não é nem o começo do que há de vir. Nossa, que lindo, que lindo. E eu falo, gente, cadê essa mãe que sai pra caramba? Você vai ver que lindo que vai ser quando a gente começar a estruturar os planos de ação nesse modelo, que você conseguir consolidar, por exemplo, de cada um dos TLs, tudo que é de gente, me tragam os planos de vocês, todos que forem de aderência. Você vai conseguir consolidar. Quando eu te falar assim, quantos advisors a gente tem no plano de ação por aderência? Você só vai precisar pegar parte dos TLs e colar, porque é padrão, é o mesmo modelo para todo mundo. Você vai falar assim, se eu tenho 15
advisors com aderência. Juntos eles têm uma média de tanto. Por quê? Porque é a Excel, você vai conseguir fazer as médias. Então você vai ter respostas muito rápidas. E aí dentro do nosso controle ADM, você vai ter lá uma abinha 5W2Hs, e lá onde eles vão colocar todos os planos deles. A hora que eu te perguntar, seu trabalho vai ser entrar lá, porque eles já fizeram o trabalho de compilar as informações. Aí você vai ver que delícia, porque na hora que a gente for para reunião com o cliente, eu já consigo levar os agrupamentos. Então eu vou falar, nós temos 20 representantes da nossa operação que estão em plano de ação, porque juntos eles têm uma média de aderência de 80, na semana tal, foi para 82, foi para 85, a gente só vai retroalimentar o cara, então ele sabe quem é o grupo, e quanto esse cara tá evoluindo ou não. E os caras que não evoluíram, o que a gente fez com eles? É isso que o cliente quer ver. Aí você vai ter muito mais segurança. Quando você fala assim, eu não conseguia me posicionar com o cliente, ou era meio que travada, tá notório por quê, né? Porque você falava algo que você não tinha segurança. A partir do momento que você construiu e acompanhou essa construção do plano de cada TL, não tem como você não saber o que você tá falando pro cliente. Você vai ter, e cada vez mais eu vou te preparando para isso, sabe? Para você ir realmente falando com o cliente. Por quê? Eu quero você fazendo o papel da NICE lindamente. Para isso nós temos o mês de novembro e meio de dezembro pra gente, calibrar isso. Então, a gente vai entrar em novembro colocando o plano no ar. Então tá bom. E qualquer coisa que você precisar, vai com tudo, a gente tá junto, eu confio cegamente em você. Eu costumo falar que confiança, ela é conquistada, né? Não é algo que eu chego e falo, pode confiar em mim, que eu sou uma pessoa super confiável. Mas assim, você em pouquíssimo tempo já me mostrou que você é merecedora dessa minha confiança. Eu, de verdade, de olhos fechados, se eu tivesse que entregar pra você acessos, senhas, claro que não farei, porque isso é indevido, né? Mas se tivesse que fazer, faria de olhos fechados, porque eu sei que você realmente é uma pessoa muito confiável. Então saiba que você tem a minha plena confiança, que fora eu vou levar a melhor versão de vocês. E roupa suja é aqui dentro que a gente vai lavar. Lá fora, eu vou estar vendendo sempre o melhor de vocês. O que não tiver tão bom, a gente vai aqui dentro. Aí talvez eu precise dar algumas explicações, mas aqui dentro o bicho vai pegar. Então, é esse mesmo estilo que eu quero que você tenha com os nossos TLs. É transmitir para eles a segurança de que assim, gente, eu vou levar para a NICE a melhor versão de vocês. Só que a NICE acompanha no detalhe os resultados. Não adianta eu querer levar uma melhor versão, ele olhar lá o número e ver que vocês não estão entregando, porque ela vai me questionar. Então façam, porque na hora que eu levar a melhor versão, eu tenho certeza que ela vai estar lá nos bastidores olhando para ver se essa melhor versão intencionalidade, lembra disso, tá? Intencionalidade. Pode usar discurso lindo para mim, é isso que você tem que falar para os TLs, mas os números precisam comprovar o que vocês estão falando, gente, porque a NICE não é uma pessoa só de discurso, ela vai olhar o número. Tudo tem que ser intencional. Intencional para quê? Resultados e promoção de talentos. Resultados e promoção de talentos. Então, se a gente quer promover sucessores, o resultado é o primeiro passo. O cara tem que ter resultado, porque senão ele não é uma referência. E a gente vai ser referência de uma tal forma. Gente, me mostra o que vocês estão fazendo, me mostra. Um beijo, muito bom esses momentos. Eu ficaria aqui horas, se deixar eu vou que vou. São 4 pilares que sustentam todo o 7 em 30. Superação, melhoria contínua, excelência, liderança de equipe. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, mas o legado que você vai deixar entregando metas sustentáveis fica.